Nosso convidado António Nabe Martins, presidente da Associação dos Transitários de Portugal. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. De que forma o conflito do Mar Vermelho está a afetar as empresas portuguesas? Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, o conflito está a impactar nas nossas empresas. Numa primeira fase, temos que referir que os fretes do transporte aumentaram já com alguma relevância. E agora, já passado aqui alguns dias sobre o início do conflito, o que estamos a sentir é que algumas destas mercadorias já começam a ter uns transit times mais alargados. Porque a viagem prolonga-se por mais 10 a 15 dias do que quando era feita pelo Mar Vermelho, e isso obviamente tem aqui um transit time maior e estas mercadorias vão chegar mais tarde ao seu destino. Portanto, considera que as consequências do conflito estão a aumentar a cada dia que passa? Sim, e cada dia que passa e se o conflito persistir, obviamente que nós poderemos chegar muito perto daquilo que foi no início da pandemia, em que nessa altura era muito difícil prever a chegada e a circulação de mercadorias, neste caso no modo de transporte marítimo. Se este conflito persistir durante muito tempo, isso pode voltar a acontecer, sim. Que impacto isto terá nos preços para o consumidor? Bom, os preços já aumentaram. Num primeiro momento, tal como eu já referi, por exemplo, um contentor circulava entre a Ásia e a Europa, deveria andar na casa dos $1.000, mil e poucos dólares, neste momento já ultrapassa os $5.000. E isto significa que o preço vai se refletir no resto da cadeia de abastecimento. Mas já Depois está a o, pra- refletir-se ou ainda vai refletir-se? Neste momento, eu julgo que ao consumidor final ainda não chegou essa consequência. Mas a manutenção do conflito, isso vai se refletir seguramente, e depois temos que ainda adicionar este alargar do prazo do transporte entre a Ásia e a Europa, neste caso. Há alguma forma de contornar esta questão para minimizar o impacto em Portugal? Nós tentamos sempre encontrar soluções alternativas que minimizem estes impactos, estas disrupções que sempre vão acontecendo e cada vez mais são praticamente diárias e acontecem com muita frequência. Na altura da pandemia, nós tínhamos aqui algumas alternativas e foram desenhados alguns corredores ferroviários entre a China, nomeadamente a China, e o continente europeu. Mas de repente acontece a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e esses corredores ferroviários também sofreram um impacto grande e praticamente deixaram de ser alternativa, sendo que a ferrovia aqui nunca é uma alternativa ao modo marítimo, porque não podemos comparar as quantidades transportadas num navio ou num comboio. O que vai acontecer é que algumas mercadorias, se o seu preço, e volto a referir, se o seu preço assim o justificar, provavelmente algumas vão começar a circular por modo aéreo e obviamente, como é fácil perceber, vai ter um custo muito maior. E se o conflito persistir, as empresas vão precisar de apoio por parte do governo? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim e vão precisar de um apoio muito parecido ou muito similar àquilo que foi feito na altura da pandemia e do Covid, com que nós todos sofremos, com atrasos permanentes, algumas empresas praticamente a parar, mas eu quero crer e gostava muito de acreditar que isso não voltasse a acontecer. Há uma estimativa dos prejuízos que isto possa provocar ou ainda é cedo Não, para dizer? neste momento é muito cedo para percebermos os prejuízos que este conflito pode trazer. Muito bem. António Nabe Martins, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela Obrigado, boa participação nos noite. 8h20. Uma boa noite. Obrigado, somos nós. Obrigado, boa noite.